De todo coração, saúdo nessa manhã todos os irmãos e irmãs, de perto e de longe, também nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco. Nós ainda estamos dominados de ontem à noite da bênção que recebemos aqui, mas não somente nós, também os irmãos e irmãs da metade do mundo, já cedo na manhã, escreveram e também trouxeram a expressão como estão dominados e nos saudaram. Também muitos irmãos enviaram orações. Também uma família, pela primeira vez da Armênia, desejamos as boas-vindas de coração. Nossos irmãos da África e de outros países, somos gratos a Deus que hoje é possível que se possa viajar assim e ter parte nos dias dos apóstolos. Uma viagem assim durava semanas e meses, e tudo isso funciona em um dia. Eu quero no começo, antes que o irmão Thomas cantar hinos conosco, o irmão Alfred Borg nos dê a palavra de introdução, passar as saudações dos nossos irmãos, do irmão Manasseh do Haiti, temos saudações do irmão Filemon de Pretória, do irmão Mbamba da Austrália, irmão Paul Nyag de Nairobi, o irmão Joseph da República do Congo, o irmão Joel de Lima, Peru, o irmão Manca da Itália, o irmão Goma de Nancy, França, irmão André da Ucrânia, irmão Gana de Angola. Temos o irmão Alimasi da República do Congo, Dr. Lutica da Austrália, saudações. Temos o irmão Gomes, também da República do Congo, o irmão Vando da África do Sul, irmão Yapi Leão de Abidjan, irmão Marcos Rashidi, eu creio que do Paquistão, o irmão Lukumbunka da Tanzânia, irmão Victor Yamal da Índia, irmão Jean Martin de Abidjan. Então temos o irmão Lupondo da África, irmão Leônidas de Burundi, o irmão Alberto também da República do Congo, o irmão Tambo de Manaka. Temos saudações ainda do irmão Kendi e do irmão Bulumba, do irmão Joel Mutika. Saudações do irmão Anthony, saudações do irmão Zulu, saudações do irmão Vladimir da Rússia, saudações do irmão Mashi do Paquistão, saudações do irmão Chauffeur de Ruanda e saudações do irmão Amos de Douala. Essas são as saudações. Pedimos que o irmão Thomas cante conosco. E o que nos liga com todos os irmãos e irmãs se expressa muito bem no hino número 9, que cantaremos juntos ainda. Número 9, Santo saber Jesus é meu, me preenche o coração com brilho celestial. Número 9. Santo saber, Jesus é meu, me preenche o coração com brilho celestial. Nascido de novo, livre do pecado, Filho maravilhoso de nosso Deus. Isto eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu.
aos teus pés, ó glória. Eu vejo o céu amplamente aberto para mim, correntes de amor, correntes da graça, descem o caminho celestial para baixo. Isto eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente Tu. Atento e esperando, eu olho para cima, até que a minha alma nele se perca, totalmente preenchido com a sua natureza. Eu serei transformado plenamente à sua imagem. Isto eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente Tu. Isto eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Tudo és para mim, somente Tu. Glória e louvor seja ao Senhor trazido também por esse hino. Vamos, talvez ainda hoje, cantar o segundo hino, número 14, porque esperamos que o Senhor, que Ele nos abençoe ricamente, assim como fez ontem. Vamos já, em oração, trazer a expressão aqui no hino número 14. Chuvas e bênção devem cair. Chuvas e bênção devem cair. Clama a boca eterna, templos do eterno refrigério. Nos anuncia a promessa. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Então Jesus será honrado. E nos montes e nos planaltos se ouvirá o anúncio da chuva. Chuva de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. As chuvas e bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos
bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem em vias correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nos inclinamos diante de Ti, agora, quando nós clamamos a Ti, chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem em vias correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Amém. Obrigado. Chuvas e bênçãos devem cair. Esse é o desejo de todos nós dessa manhã. Nós somos gratos pela bênção que Deus ontem à noite nos deu. Nós somos gratos nesta manhã de podermos estar aqui para novamente ouvirmos a sua palavra. Chama a boca eterna, tempo do eterno refrigério. Nos anuncia a promessa. Ontem nós lemos e ouvimos, somos filhos da promessa, filhos do tipo de Isaac, filhos da promessa. A nós pertencem as promessas. E nós cremos que cada promessa de Deus é sim e amém. Para a glorificação de Deus através de nós. Se o Senhor pode cumprir a sua promessa em ti e em mim, então o seu nome assim é glorificado. E por isso estamos também aqui nesta manhã, que o Senhor possa nos alcançar a todos, falar aos nossos corações. E o que quer que necessitamos, o Senhor conhece a ti, Ele conhece a mim, Ele nos conhece a todos. E nós confiamos que Ele nos dá aquilo o que nós necessitamos. Eu leio uma palavra de introdução, uma palavra conhecida do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor revelou a nós. Nesta hora, Jesus
se alegrou. Glória seja a Deus. Ele se alegrou em júbilo. Nós lemos frequentemente, Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus chorou quando olhou sobre Jerusalém. Ele chorou sobre essa cidade, porque não reconheceram a hora da visitação de graça. Ele chorou. Aqui ele se alegrou em júbilo. E eu sou tão grato a Deus que a você e a mim Ele ajudou. Nós ontem ouvimos, o irmão Frank disse, essa palavra cada um pode ler, mas é necessário a revelação pelo seu Espírito Santo para compreendê-la, para entendê-la. Somos gratos a Deus por Ele nos ter revelado a sua palavra. Quem é o Pai, quem é o Filho? Pensem na palavra de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Uma palavra maravilhosa. Nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Ele nos deu isso, glória e louvor. Então, nós também podemos nos alegrar por isto. Ele nos deu entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória e louvor. Versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pode também o Senhor dizer isso para nós nesta manhã? Isso não é nosso mérito, é a sua graça que Ele nos deu, que Ele abriu os nossos olhos e abriu os nossos ouvidos e abriu os nossos corações para a última mensagem que Ele enviou para os nossos dias. Irmãos e irmãs, esta é a obra de Deus em você e em mim. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, glória e louvor. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Mas somos gratos por aquilo que, nesses dias, nós recebemos para ouvir da palavra de Deus. E nós não somente ouvimos, mas o Espírito vem para nos ajudar e torna o que foi ouvido, torna vivo. E também ontem nós ouvimos. Nós não somente estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui para o que foi ouvido, para vivenciar. Vocês vieram por causa disso? Que o Senhor possa, nesta manhã, mostrar isso em nós. Nós cremos que o Senhor está presente, que o Espírito de Deus está presente para confirmar a sua palavra em ti e em mim. Que possa acontecer no nome do Senhor. Vamos nos levantar agora para a oração. Eu peço que o irmão Müller venha e ore conosco. Por favor, irmão. Amado Senhor, nós somos tão gratos de coração a Ti, pelo Teu conselho, Deus, que desde antes da fundação do mundo já editaste, Senhor, mas somos gratos que Tu nos incluíste nisso, Senhor. E eu te peço
deixa se tornar revelado no teu povo para a glória e para a glorificação de ti, Senhor. Ó Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós olhamos e confiamos a ti. Como já foi mencionado, tu nos abençoaste ontem, tu o farás também hoje. Tu estás aqui para confirmar a tua palavra, Senhor. Receba a gratidão, o louvor e a honra. E eu te peço, abençoe nosso irmão e fortifica-o, ó Deus. Eu te trago louvor e a gratidão, porque a tua palavra me diz: glória seja o seu maravilhoso nome. Nós queremos ouvir a ti. A ti seja adoração e louvor, no santo nome de Jesus. Amém. Nós cantamos somente crê, então pedimos que os pais venham com a criança para frente. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Pedimos que o irmão Daniel venha e ore e abençoe. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru această zi din viața familiei surorii noastre. Te rugăm în numele Domnului Iisus ca Tu să-l binecuvântezi pe tânărul Mirica. Tu ai spus ca copiii să fie lăsați să vină la Tine. De aceea te rugăm, păstrează Tu harul, dă-i Tu sănătate, dă-i tărie, dă-i putere. Însoțește-l în toate zilele vieții lui, Tată scump. Încredințăm în mâna Ta, Doamne, și credem că Tu l-ai binecuvântat într-un mod deosebit, împreună cu întreaga familie. Binecuvântează pe părinți cu înțelepciune, ca ei să îl crească în ascultare față de Tine, să întipărească cuvintele Tale, Doamne, în mintea acestui copilaș, Mirica. Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Vocês podem sentar-se. Glória e louvor seja ao Senhor. A pregação nós já ouvimos. Simplesmente todo-poderoso. Bem-aventurados os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, porque aos sábios e inteligentes esteve oculto, mas às criancinhas foi revelado. Aqueles que sequer visitaram uma escola bíblica, sequer passaram por um seminário bíblico ou seminário de pregadores, pessoas simples, como nos dias do nosso Senhor. Um era um cobrador de impostos, outro era pescador. Pessoas simples. O nosso Senhor, Ele tomou não escribas, não pessoas com grande nome, mas sim pessoas simples,
que não queriam passar suas próprias opiniões, mas sim estavam à disposição do Senhor para que Ele, através deles, pudesse falar e que pudessem passar a sua palavra adiante. Seja o irmão Branham. O irmão Branham também foi o americano mais simples que podia haver. A sua mãe, ainda que havia vindo de um reservatório indígena, pessoa simples, mas Deus escolhe aquilo, o que não é nada diante do mundo. Quem é você? Quem sou eu? Seja de coração dada gratidão ao Senhor. Somente brevemente, eu quero desejar as boas-vindas aos nossos irmãos. Irmão Eli, por favor, levantem-se. Irmão Eli, onde você está? Esse é nosso irmão Eli, de Cananga. Deus te abençoe. E a igreja e todos em toda a região e em todo o país. Então, irmão Nazer aqui, onde está o irmão Nazer aqui? Deus abençoe o nosso irmão e coloque-o para a bênção, para a igreja e para toda a região e todo o país. Então temos irmão Jean-Luc aqui. E se eu olhar para o cartão de visita, ele é um homem do governo em Kinshasa. Está até escrito presidente. Nós desejamos as boas-vindas. Por favor, levante-se. Deus, o Senhor, onde Ele está? Lá. Deus, o Senhor, te abençoe de uma forma muito especial. Nós vemos que o Senhor não somente chamou as pessoas simples, Ele também chama pessoas que têm certas tarefas para serem cumpridas. E especialmente em Kinshasa, o presidente, há muitos anos, o seu Mercedes, o seu motorista e o seu homem, a sua segurança colocou à disposição desde a minha chegada até a minha partida. O homem estava diante da porta do hotel e cuidando toda a noite. Deus, em todos os lugares, de fato, Ele cuidou que portas se abriram e que corações também. E somos muito, muito gratos por todos os nossos irmãos que o Senhor pode utilizar. Então temos o irmão Justin aqui com a sua família de Joanesburgo. Por favor, levantem-se. Onde vocês estão? Irmão Justin, Deus, o Senhor, te abençoe. Ele abençoe o irmão Mutica. Ele abençoe todos em Joanesburgo, em toda a África do Sul e do Leste e do Oeste, África Central. Deus tem o seu povo e os seus mensageiros também nesse tempo, em todos os povos, línguas e nações, também todos os outros da África do Sul. Deus vos abençoe muito especialmente. Então, nossos amigos de Edmonton, Deus vos abençoe. Sim, Deus abençoe todos, de todos os povos e línguas. Nós estamos hoje reunidos de 23 diferentes nacionalidades aqui reunidos. E se então ainda passarmos diante dos nossos olhos que todo mundo pode ouvir, nós somos de coração gratos a Deus e eu espero que
que todos também assumam responsabilidade. Eu não posso ser o único que carrega a responsabilidade. Todos os irmãos, todos nós carregamos responsabilidade diante de Deus, que seja passado adiante o que o Senhor nos confiou. E nós, já na introdução, nós ouvimos do tempo do refrigério, e se fôssemos a Tiago 5, versículo 7, lá está, das chuvas serôdias que o Senhor enviará. Tudo está escrito, mas muito especialmente com o tempo do refrigério, antes do retorno de Jesus Cristo. Pedro, na segunda pregação, há 2000 anos atrás, ele enfatizou e ressaltou em Atos dos Apóstolos, Atos, no capítulo 3, aqui está, do versículo 19, escrito: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sem arrependimento, sem conversão, nenhum perdão. Arrependimento, conversão, perdão, pertencem juntos. Bem-aventurado aquele cujos pecados foram perdoados. E aqui está escrito adiante, no versículo 20, e envie assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, fim do versículo 19, e envie a Ele, a Jesus Cristo. Ele não pode enviar antes. Nosso Senhor não pode. Vou retornar antes. Primeiro, tem que vir o tempo do refrigério, o tempo do chamado para fora, da separação e da preparação. Assim como está escrito aqui. E então é dito do nosso Senhor e Redentor, versículo 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Vocês ainda podem sentar quietos ainda no ouvir de tais palavras? Na segunda pregação, há 2000 anos, sobre a direta inspiração do Espírito Santo, com referência ao nosso Senhor, que prometeu: eu irei vos preparar morada e retornarei para vos levar comigo. E então, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O que os apóstolos fizeram? Eles voltaram àquilo o que Deus disse através, anunciou através dos profetas, o que no Antigo Testamento Ele havia prometido.
E os profetas pesquisaram qual seria o tempo no qual tudo isto que lhes foi revelado se cumpriria. E nós, amados irmãos e irmãs, vivemos neste período de tempo no qual esta palavra de Deus encontra cumprimento na terra, na noiva do Cordeiro, porque todos os outros vão por seus próprios caminhos e não ouvirão aquilo que o Espírito diz às igrejas nesse tempo. De fato, tem a dizer quão gratos nós podemos ser de ter encontrado graça adiante de Deus. Não você, não eu, não nós determinamos assim. Deus assim determinou que sempre há um resto aí, como escrito em Romanos 11, no geral, Israel não reconheceu, mas a parte eleita reconheceu, aceitou e recebeu, e pela graça vivenciou. E Paulo escreveu adiante: também no nosso tempo acontece o mesmo, e nós podemos simplesmente, diante dos nossos olhos, podemos ver confirmado que estamos nadando contra a corrente. Nós não estamos nadando com a massa, mas sim, pela graça, nós tomamos a nossa decisão pelo Senhor, para o Senhor, porque Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele se decidiu por nós. E assim, tão certo quanto o Cordeiro de Deus foi determinado desde antes da fundação do mundo, estava determinado para morrer e nos dar a reconciliação e o perdão, tão certo nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo. E por isso, irmãos e irmãs, nós prezamos a graça que Deus nos deu. Isso de fato se trata da preparação para o retorno de Jesus Cristo. E está em Mateus capítulo 5, no versículo 8, a promessa para nós: bem-aventurados são os de coração puro, pois verão a Deus. Disso se trata, Mateus 5, versículo 8. Disso que se trata no nosso tempo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E então, no Salmo 24, nós temos a promessa para todos que estarão no Senhor. Salmo 24, e aqui nós temos versículo 3 e 4, Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Não em uma montanha qualquer, não no Himalaia ou algum lugar, não. Quem subirá, quem pode subir ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem tem coração limpo e de coração crê, esse estará lá. E se então
eu diretamente penso em Apocalipse 14, onde os 144.000 são mostrados no Monte Sião. Quem morará, quem subirá, quem estará no Monte Santo. E então a multidão redimida canta tão alto no céu que pode ser ouvido na terra, mas não em todos os lugares, somente no Monte Sião. Simplesmente quem morará no Monte Santo. Então, os 144.000 são mostrados no Monte Sião, mas do céu vem o cântico da noiva do Cordeiro. Vamos ler brevemente esses versículos preciosos de Apocalipse, capítulo 14. E por favor, irmãos e irmãs, recebam isso na fé em vossos corações, que fomos determinados de não somente ouvir isto, mas de vivenciar pessoalmente e de estarmos lá quando o Senhor retornar para nos levar para o lar. Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E então vem o Todo-Poderoso, simplesmente dominador, que João, na ilha de Patmos, teve todas as vivências que aconteceriam, que ainda hoje são futuro, que através do Espírito, em todas essas vivências que ainda virão, que acontecerão ainda, que ele em espírito sabia precisamente aonde pertencia, em que contexto isto aconteceria. Então nós lemos aqui, a partir do versículo 2, e ouvi uma voz do céu. Irmãos e irmãs, ele estava na ilha de Patmos. Eu também estive já na ilha Patmos. E lá, aqui sobre a terra, e ouve a voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. A multidão redimida toca as harpas, canta de todo o coração um cântico novo. Assim está aqui no versículo 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E se formos a Apocalipse 7, então ambos os profetas têm um período de tempo de 3 anos e meio para ao povo de Israel trazerem a mensagem divina. E também nisto talvez deveria ser dito de fato,
Se irmãos pegam citações do irmão Branham, que às vezes fala de 7 anos e então de 3 anos e meio, e se então é dito antes da abertura dos selos, ele falou de 7 anos, após a abertura dos selos, ele falou de 3 anos e meio. Os irmãos sequer têm compreensão clara ou têm revelação pelo Espírito de Deus. Se o irmão Branham fala do período de tempo completo após o arrebatamento, então ele fala de 7 anos. Mas se ele fala do ministério dos 2 profetas, então se trata de 3 anos e meio. Nós todos só temos que ordenar tudo corretamente. Pela graça, ordenar, qual seja assim como ele disse, mas no contexto como ele pensou. E se então irmãos dizem, sim, o irmão Frank não pode aceitar porque ele crê que serão 7 anos e não 3,5, é simplesmente incompreensível. E percebam isto, sem revelação, cada homem será desviado, quem quer que seja. E também até a expressão, eu também anotei, que o irmão Branham fez, digam somente isto, o que eu disse na fita magnética. Naquela época, diversos irmãos fizeram afirmações que o irmão Branham fez isto, ou disse aquilo, mas então ele teve que dar a explicação. Digam somente aquilo, o que eu disse nas fitas magnéticas. E disto, em Jeffersonville, eles então derivaram que somente as fitas magnéticas do irmão Branham podem ser tocadas, que nenhum outro tem o direito de trazer a palavra. Se eu penso em tudo isso, o que Satanás criou de dano, ou causou de dano, através de homens que não têm um chamado divino, então poderia-se, como nosso Senhor pegou a cinta e entrou no templo e derrubou as mesas e disse, fora com vocês. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e quem é de Deus, prega a palavra de Deus, mas sempre no correto contexto, pela revelação do Espírito Santo. Mesmo se pensamos do momento quando em Apocalipse 10 é feito o juramento, foi dado, serão somente 3 anos e meio. Simplesmente 100% repartido dentro da Santa Escritura. Porque após o ministério dos 2 profetas, o tempo será... E em Malaquias 3, versículo 1, está escrito ainda, e o Senhor, o anjo da aliança, virá ao seu templo. E em Apocalipse 10, ele vem e desce. E então, o juramento, nos dias quando o 7º anjo da trombeta tocar a sua trombeta, então o mistério de Deus chegará ao fim. Eu não sei como vocês sentem, mas para mim, isto tem tal grande significado que Deus, todo o conselho de salvação, todo o plano de salvação, o Antigo e Novo Testamento, em plena concordância, nos deu pela graça.
Os apóstolos puderam somente voltar àquilo o que os profetas haviam dito. Nós hoje vamos de volta àquilo o que os profetas e o que os apóstolos disseram. Nós temos o completo Antigo e Novo Testamento pela graça, em harmonia divina. E se então for a Daniel 12, versículo 7, como está escrito, que no momento quando o anjo jurar, haverá um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, na palavra de Deus, foi precisamente firmado quando e em que contexto isso acontecerá. Para mim, é simplesmente, absolutamente necessário que a palavra de Deus e em pureza verdadeira seja pregada. Se quer uma interpretação, se quer uma explicação, ou assim poderia ser assim ou assim, não. Assim como Deus disse em sua palavra, assim é. E Paulo escreve a Timóteo: seja um trabalhador que reparte a palavra de Deus corretamente, simplesmente a palavra da verdade, repartir corretamente. E como em Atos dos Apóstolos 3, nós nos referimos a Ele, ao nosso Redentor, o céu tem que conter até o tempo da restauração de tudo o que Deus de antemão havia anunciado. Então a promessa: eu vos enviarei o profeta Elias, que colocará tudo no estado correto de novo. Irmãos e irmãs, e então o nosso Senhor, em Mateus 17, e em Lucas e Marcos, ele confirmou: Elias virá e trará tudo ao estado correto. A Deus o Senhor seja gratidão por isto. William Branham não foi enviado para fundar uma nova religião ou uma nova confissão de fé. Ele foi enviado para nos trazer de volta ao fundamento original dos apóstolos e profetas. E como nos dias de Elias foi, o que foi naquela época? Também são 3 anos e meio que passaram, onde não caiu nenhuma chuva. Mas qual foi o ponto principal? Que a farinha não acabou e o óleo no vaso também não. Há suficiente lá para permanecer em vida. Ambas coisas, a farinha para fazer o pão, para cozinhar o pão, e o óleo pertencia também a isso, o que é hoje. Deus nos deu graça. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. E as virgens prudentes têm o óleo no vaso consigo, podem preencher de novo, e cada reunião é um novo preencher com óleo do Espírito. E quem é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Aqui vem ainda algo muito especial. Em Apocalipse 14, aqui está, do versículo 4 escrito, com referência aos 144.000, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. São virgens. Todos nós sabemos, já no Antigo Testamento, Deus denominou Israel como a sua mulher, que havia se tornado infiel a ele. No Novo Testamento é a igreja, e aqui
os 144 mil, eles não pertenciam a nenhuma igreja cristã. Eles esperaram até que o seu tempo chegou e ele chegará. E então eles serão selados e serão mostrados com o Cordeiro. Mas, irmãos e irmãs, também nós temos que permanecer virgens, puros, sem mácula de tudo o que e em todas as religiões e denominações está acontecendo. E sem mácula temos que aparecer diante do Senhor. Então vem a expressão aqui, especialmente no versículo 5. E na sua boca não se achou engano ou mentira, porque são irrepreensíveis. São irrepreensíveis. O que ontem nós ouvimos, nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Porque são irrepreensíveis, sem falha, porque seguiram ao Cordeiro. O Cordeiro havia derramado sangue. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Como você e eu apareceremos diante do Senhor, porque o sangue do Cordeiro nós aceitamos para nós pessoalmente, porque não fizemos prostituição espiritual, porque não nos manchamos com doutrinas estranhas, mas sim permanecemos no ensinamento de Deus, na palavra de Deus, fomos santificados neles e encontraremos o Senhor como virgens puras, sem mácula, sem falha, lavadas no sangue do Cordeiro, purificados na palavra de Deus. Para mim, é simplesmente todo-poderoso. E vamos falar isto mais uma vez. João, na ilha de Patmos, e no Espírito, ele é colocado em cada situação que acontecerá, seja com os povos, seja com a igreja, até Apocalipse 12, 14, tudo lhe é mostrado. Ele até está no dia do Senhor, no Espírito, ele foi arrebatado e vê e ouve palavras inexpressíveis. Irmãos e irmãs, o mesmo Espírito de Deus nos guia dentro de tudo o que lhe foi mostrado, o que lhe foi revelado. E eu escrevo agora, mais uma vez, como o irmão Branham, em 1963, falou sobre os 7 selos. Nada daquilo que ele falou em 1963 aconteceu. Ele simplesmente repetiu e foi guiado, mostrado naquilo o que a João, na ilha de Patmos, foi revelado. Assim, para que nós pudéssemos ter todos os contextos, pudéssemos ver tudo isso e ordenar tudo biblicamente. 1963, não houve uma meia hora de silêncio no céu. O Senhor não desceu do trono da graça. O tempo da graça ainda não havia acabado, como é afirmado. Não, ainda estamos no tempo da graça. Mas vamos falar também isto mais uma vez. Irmão Branham, em espírito, ele foi, naquilo que foi mostrado a João, ele foi colocado e ordenou tudo corretamente, ele passou adiante.
E nós somos de coração gratos a Deus pela introdução no completo conselho de salvação de nosso Deus, que jamais antes sobre a terra, nesta forma, havia sido revelado. De fato, é o tempo da restauração de todas as coisas, o tempo do refrigério, o tempo do chamado para fora, o tempo da preparação, tudo pela graça. E se então pensarmos adiante como o Senhor, o seu povo guiou e direcionou avivamento e avivamento, nós vivemos na terra da reforma religiosa e tudo que é escrito e afirmado, nós deixamos isso simplesmente posto, mas tanto nós sabemos todos que 100 anos antes da reforma religiosa já havia um Jan Hus e os irmãos da Boêmia, um Wycliffe houve também, mas então veio a virada da reforma religiosa e após, então todos os avivamentos até o avivamento pentecostal. E na última semana eu li que um conhecido evangelista, ele passou isso numa revista, que ele guiou 72 milhões a Cristo. 72 milhões é um número grande. Mas como? Através do levantar da mão, irmãos e irmãs. Graças seja a Deus que podemos pregar a verdade às pessoas. Arrependimento, conversão, perdão, fé, ligação com Deus. Não uma decisão que se toma hoje e amanhã caminha-se por próprios caminhos adiante, mas uma vivência de salvação com Deus pela graça. E então, nós temos as muitas passagens bíblicas, especialmente da primeira carta de João, os homens de Deus, eles escreveram, guiados pelo Espírito Santo, o que hoje é tão grande para nós, tão importante para nós. Também aqui, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Ouçam mais uma vez. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Porque permanecemos na sua palavra, porque somente na palavra de Deus nós podemos ser santificados. E sem santificação ninguém verá a Deus. Tudo faz parte. O sangue do Cordeiro, a palavra e o Espírito. Então nós lemos adiante aqui, no mesmo capítulo, versículo 9, 1 João capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia ou aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Que palavra séria
Afirmar pode-se tudo. Pode-se afirmar, eu estou certo diante de Deus. Pode-se afirmar. Mas aqui está escrito, 1 João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz, afirmar e de fato estar, são duas coisas fundamentalmente diferentes. Muitos afirmam muitas coisas, mas não basta com palavras afirmar que se está na luz e então odiar o irmão. Isso não está certo, isso não é possível. Quem caminha na luz, ele caminha com Deus, ele está ligado com Deus. Vamos ler até o versículo 11, a partir do versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, ou odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Amém. O amém não foi autossuficiente. Nós temos uma concordância para com a palavra de Deus. Vamos ser sinceros. O que adianta afirmar? Sim, eu estou certo diante de Deus. Afirmar, pode-se afirmar muitas coisas. Importante é o que a nossa vida de fato revela. Então, no versículo 11, mas aquele que aborrece ou odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Tais pessoas não sabem aonde devem ir. Simplesmente estão cegas porque não sabem onde vão. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos e irmãs, quando pensamos em todas as passagens bíblicas que são 100% claras, luz e verdade nos guiam diante dos nossos olhos para que ninguém se engane a si mesmo. A outros não podemos enganar, cada um só enganará a si mesmo se ele afirma coisas que não são assim como deveriam ser. O mesmo João escreve, não amem na forma de Caim, que matou seu irmão, porque as suas obras eram más. Mas o amor divino, ligado com o amor a cada palavra de Deus, com o amor a Deus, com amor a todos que amaram a Deus, que se tornaram sua propriedade, simplesmente o amor de Deus revelado. E então temos aqui, eu tenho alguns versículos do Salmo 119, eu escolhi e eu quero agora lê-los, do Salmo 119, como já homens de Deus no Antigo Testamento deram expressão ao seu coração e trouxeram tudo adiante de Deus. Salmo 119 é o salmo mais longo que nós temos. E aqui está no versículo 105, Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem afirma caminhar na luz
de acordo com a palavra de Deus, pela graça caminhará. Vamos ler mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então lemos adiante, 110, versículo 110. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos, independentemente daquilo, o que sobre nós vem, dos teus preceitos não me desviei. Versículo 111, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Os teus testemunhos, os testemunhos que estão na palavra de Deus, são nossa herança para sempre. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo pela graça, independentemente das provações sobre as quais temos que passar. Então lemos adiante no versículo 126, no Salmo 119, versículo 126, já é tempo de operares, ó Senhor. Irmãos e irmãs, esse é o nosso desejo de todos nós. O tempo está aí e nós ansiamos que Deus atue, que Ele confirme a sua palavra, que Deus confirme sua palavra e que o tempo do refrigério venha e todos sejamos abençoados. Mas, por favor, vamos atentar. Esta é a preparação para o tempo do refrigério, quando as chuvas tardias virão, porque isso todos nós sabemos, mesmo se não somos fazendeiros, que a chuva cai sobre tudo o que está no campo, seja trigo, seja aveia ou o que quer que seja a erva daninha. O trigo é o importante. O trigo será levado, juntado no celeiro. E tão certo quanto nós ouvimos somente a santa e pura, pregamos a santa e pura palavra de Deus, tão certo nós não semeamos nada além do trigo, e esse trigo, essa semente de trigo em todos nós brotará. Isto nós frequentemente lemos ressaltamos de João 12, nosso Senhor como primogênito, a semente de trigo que caiu na terra e morreu, surgiu e trouxe fruto. Assim somos nós, como a multidão redimida, o grande campo de trigo. Os redimidos serão levados para cima e estarão com o Senhor, e toda a erva daninha e todo o restante será levado fora, mas o trigo estará com o Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, ressaltar a pura e verdadeira pregação da palavra, onde nada é adicionado, nada é modificado, onde tudo permanece assim como está escrito. Para isso, de Hebreus, a palavra maravilhosa da carta aos Hebreus, nós lemos de Hebreus, do capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10,
Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência necessitais a você e a mim. Não impaciência, não tornar-se impaciente, mas reconhecer o tempo está próximo, o tempo está aí, que o Senhor confirme a sua palavra e o tempo do refrigério venha, mas o ensinamento é necessário para que a chuva possa cair na semente divina que nesse tempo foi semeado, a pura, verdadeira, santa palavra de Deus foi semeada. E quando vier as chuvas tardias, então brotará e trará fruto e será uma colheita sobremadura que o Senhor levará consigo. Também, para isso, poderemos ler duas passagens do Apocalipse. Por favor, levem isso aos seus corações, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A tua vontade aconteça nos céus como na terra. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus. De Colossenses, do capítulo 3, deixa-me ler Colossenses, capítulo 3. Aqui o homem de Deus, a todos nós, ele direcionou palavras que nós levaremos aos nossos corações. Colossenses, capítulo 3, e aqui lemos do versículo 2. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12. Colossenses, seja dada graça ao Senhor. Efésios, Filipenses, Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Como eleitos de Deus, não é suficiente falar da eleição. Aqui nos é dito o que os eleitos devem fazer. Assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como santos, santificados na palavra, como amados de Deus. Revesti-vos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência. No versículo 13 nós lemos: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Os eleitos fazem isto. Os eleitos
sabem que Deus não nos imputa pecado, que todo o nosso pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus e foi tornado pecado por nós, para que nós nele pudéssemos nos tornar justiça de Deus. E aqui está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Faça, e você será abençoado. E como o Senhor, Ele não acusou nós de nada, mas não, o que você fez aqui, não, nada. A carta de culpa foi rasgada. Na cruz do Gólgota aconteceu perdão, reconciliação, graça e salvação. E nós vivemos ainda no dia da salvação. Por favor, vamos levar tais palavras exortadoras aos nossos corações. Então segue adiante. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Vós fostes chamados, que a paz de Deus domine em nossos corações, como um corpo, e sede agradecidos. Como corpo do Senhor, muitos membros formam um corpo, e nós devemos nos mostrar agradecidos em amor com Deus e uns com os outros, ligados. Que nenhum mais ao outro tem algo para acusar. Não. Nós viemos ao Senhor e dissemos tudo a Ele e consagramos nossas vidas a Ele. O homem de Deus fecha aqui no versículo 17 com a palavra: e quanto fizerdes com palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Somente duas passagens bíblicas da carta aos Efésios, simplesmente poderoso, de qual forma Deus utilizou os apóstolos para nos dizer o que hoje nós temos que saber, para nos tornar atentos como caminhar com Deus é. E aqui em Efésios, no capítulo 4, nós lemos as palavras conhecidas, Efésios 4, capítulo 4, a partir do versículo 22, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojeis do velho homem. Nós podemos colocar o novo homem sobre o velho homem. Isso não é possível. Nós temos que nos despir do velho homem para podermos revestir o novo. Uma exortação que entra no profundo da nossa alma.
mas para fora se torna revelado que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Duas vezes a palavra, vocês têm que, o dever, a palavra dever. Em João 3, o nosso Senhor disse, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. E aqui vocês têm que despojar do velho homem, vocês têm que vestir o novo homem que é de acordo com a justiça de Deus e santidade de Deus, foi criado. Assim, nós lemos, e mais uma vez, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Assim, o novo homem é. E somente há uma passagem que todas as vezes a nós vai aos nossos corações. O banho de água na palavra, de fato, de cada mancha purificado. Nós não podemos levar nada de tradição. Tudo tem que se tornar novo. O velho homem tem que ser despido. A velha religião tem que ficar para trás. Tudo tem que sair. Tudo tem que ficar para trás. E tudo tem que se tornar novo. E aqui, em Efésios 5, estão as palavras poderosas no versículo 26 e 27. Efésios 26 e 27. Falado para a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Para que a igreja, para a santificar, mas não sem o banho na água, na palavra, mas sim pela lavagem da água da palavra. A pregação da palavra é o mais importante nesse tempo. Vamos levar aos nossos corações o que e como está escrito da igreja, para a santificar, purificando, não antes, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A multidão comprada pelo sangue somente pode ser santificada se for pelo banho da água da palavra, for então purificada lá. E somente quem é limpo de coração, este verá a Deus. E então, no versículo 27, que todos nós já conhecemos de cor, aqui está escrito, para, não de outra forma, para apresentar pela purificação na lavagem da água da palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa,
e irrepreensível. Que seja santa e irrepreensível. E será sem repreensão, irrepreensível. Um banho de água na palavra, como jamais houve antes ou foi possível antes. E agora somente uma palavra especialmente a todos que estão ainda na vida profissional, especialmente a todos os jovens. E anteriormente um professor me perguntou, ele tem que dar aula na escola, e se então se trata de coisas como evolução e isto e aquilo, vocês sabem o que agora nas escolas está acontecendo, o que são temas obrigatórios. Então foi a pergunta, o que eu posso como professor, o que eu posso fazer? Irmãos e irmãs, eu posso dizer, ensine o que está escrito no plano de estudo, mas diga abertamente, eu creio assim como está escrito na palavra de Deus. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Aqui sobre a terra, tudo se tornou diferente. Não há mais temor de Deus entre as pessoas, mas vamos deixar esta parte. Vamos agradecer ao Todo-Poderoso Deus, que disse, vós não sois desse mundo, como eu também não sou desse mundo. Que Deus possa dar graça em todas as suas profissões, em toda a sua vida, de permanecermos sóbrios, tomarmos nossa posição diante de Deus, e aquilo, o que lhes for confiado que seja feito, e mesmo assim, dar testemunho daquilo o que nós cremos, daquilo que nós defendemos. Agora uma palavra ainda a todos que foram adicionados, são novos, que ainda não foram batizados biblicamente. Nós ressaltamos, irmãos e irmãs, arrependei-vos e deixai cada um de vocês se batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados que nós recebemos, para confirmá-lo. É a primeira pregação e assim também a última tem que ser. Se arrependeram, se consagraram suas vidas ao Senhor, abandonaram o largo caminho, entraram pela estreita porta e consagraram suas vidas ao Senhor e aceitaram a consumada redenção para vocês mesmos, então se cumpre Marcos 16. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Que Deus, a todos que tomaram sua decisão para o Senhor, possa abençoá-los. E após esse culto, haverá a possibilidade do batismo. Vamos falar mais uma vez. Obrigado a Deus o Senhor pelo tempo no qual vivemos, pela palavra revelada, ordenada, maravilhosamente ordenada, como jamais antes. E antes que o tempo do refrigério venha, e antes que o Senhor retorne, tudo tem que ser trazido no estado correto, na tua e na minha vida, em nossas vidas, na igreja, tudo no estado correto tem que ser trazido para que a igreja possa ser lavada no sangue do Cordeiro, então, lavada no sangue do Cordeiro, então purificada no banho da palavra, santificada nela, na plena vontade de Deus e na plena palavra de Deus, pela graça, e que a cinta do amor divino é, de fato,
a unção da perfeição. Deus dê graça que todos possam vir a Ele, possamos nos inclinar diante dEle e também reconhecer claramente, amado Senhor, ainda não é tudo assim como deveria ser, mas dê graça. E esses dois deveres vamos observar. O velho homem tem que ser despojado antes que o novo homem possa ser vestido. Deus, o Senhor, abençoe-nos. Graças seja ao Todo-Poderoso pelo envio do seu servo e profeta. Graças seja a Deus que, através do seu Espírito, nos guia em toda a verdade. A Ele seja a honra por esta preciosa, santa e preciosa palavra de Deus. E como disse, nós temos o Antigo e Novo Testamento, o que Deus, pelos profetas e através dos apóstolos, disse. Todos os ensinamentos, todas as promessas, tudo está aqui em um livro escrito. E a este nada pode ser acrescentado e nada dele pode ser retirado. E todos nós demos um sim e um amém para cada palavra de Deus. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar hoje o coro Tudo Novo, Tudo Novo. O sangue do Cordeiro me purifica. Tudo novo, tudo novo. O sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. Tudo novo. O sangue do Cordeiro me purifica e cria tudo novo. E nós cantamos ainda, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, me purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Enquanto mantemos as nossas cabeças inclinadas em oração, na fé, olhamos para o trono da graça, sabendo que o sangue do novo pacto está ainda no lugar santíssimo, sobre a arca do concerto. Nós sabemos que encontramos graça adiante de Deus. Nós ouvimos a sua palavra, cremos nela, aceitamos, recebemos revelada. Irmãos e irmãs, a palavra pode ser anunciada, mas revelação vem somente de Deus, somente de Deus. E antes de podermos receber a palavra revelada, ela pode ser crida de coração. A fé é o acesso a Deus. Abraão creu a Deus. Nós cremos a Deus. Nós cremos cada promessa, cada palavra
Eu parto hoje do pressuposto que Deus nos fortificou novamente na fé, nos firmou novamente também nisto, que o nosso Senhor espera até que o tempo do refrigério, o tempo da restauração de tudo aquilo, o que Deus falou através da boca dos profetas e também Ele mesmo e através dos apóstolos, o que Ele anunciou, e acontece diante dos nossos olhos. A última mensagem alcança os confins da terra. O último chamado é passado e os últimos são chamados para fora. E como na palavra de introdução foi lido, bem-aventurados são os nossos olhos, porque veem, e os nossos ouvidos, porque ouvem, nossos corações, porque creem. Irmãos e irmãs, agradeçam hoje ao Todo-Poderoso Deus pela graça que Ele nos deu de podermos viver nesse tempo onde tantas línguas religiosas ecoam, que ouvimos a voz de Deus da palavra e podemos se referir a nós hoje quando ouvirdes a sua voz. Nós, na sua palavra, ouvimos a sua voz. Ele falou conosco e a sua palavra cumprirá aquilo em todos nós para o que foi enviada. Primeira coisa, eu quero perguntar, quem quer ser incluído nesta oração, que o Senhor nos dê a correta compreensão para a Escritura, a correta compreensão para o caminhar com Deus e como devemos nos portar uns para com os outros, para que Deus chegue ao seu direito e que a paz de Deus possa reinar nos nossos corações e mentes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós possamos diante de Deus o Senhor estar sem mácula, irrepreensíveis. Senhor, purifica os meus lábios, purifica o meu coração, purifica os meus lábios. Deixe-nos todos agora orarmos, simplesmente orar e diante de Deus aparecer. Vamos tomar alguns minutos para oração conjunta. Cada um abra o seu coração e a sua boca. E eu peço que o irmão Schmidt venha e ore com todos nós. Por favor, orem todos, agradeçam ao Senhor. Meu Deus, Pai nos céus, a Ti nós olhamos. Nós te agradecemos que Tu nos desses graça, como nós ouvimos. Grande Deus, não de nadarmos com a massa, Senhor Jesus Cristo, mas sim, Tu nos desse graça, Senhor, que nós podemos na Tua luz ver a luz. Nós te agradecemos, ó Deus, que podemos olhar para cima para Ti e pedimos a Ti, abençoe cada um que está presente aqui, também cada um que está ouvindo ou que está vendo mundialmente. Ó grande Deus, nós chegamos juntos diante da Tua face e Te falamos obrigado por Tu, o único verdadeiro, o único eterno, o único onipresente, Tu que preenches o universo, que estás presente em todos os lugares, abençoes Tu. Meu Deus, nós Te agradecemos também pela graça, Te agradecemos também por Tua santa palavra, que Tu
falas conosco ainda hoje e nos chamas, Senhor, em santidade, em verdade e em pureza, Senhor, para que a Tua palavra seja uma luz no nosso caminho. Senhor, eu te agradeço e te peço, mais uma vez, abençoe a todos, pequenos e grandes, jovens e idosos. Ó Deus, a Ti seja a honra trazida. Amém. Hoje nós faremos uma exceção e oraremos por todos que voltarão para casa, todos os da África, todos do Canadá, especialmente nossos irmãos que servem na palavra. Venham agora para frente, irmão Ellis e toda a família, a irmã e todos da África do Sul. Irmão Justin, venha também, venham. Nós queremos vos confiar na graça do Senhor. Os irmãos servidores, nós temos aqui com nomes listados. Venham agora para que possamos orar por vocês. Venham e vos confiar especialmente a graça de Deus. É simplesmente maravilhoso que pessoas vêm de todo o mundo para ouvirem a palavra do Senhor, e especialmente irmãos servidores, venham. O Senhor abençoe, o Senhor abençoe. Quem quer ainda vir, venham, venham. Ao Senhor nosso Deus seja a honra. O nosso amado irmão Eles, olhe para cá. Deus, o Senhor te abençoe, toda a tua casa. Deus abençoe a todos em Edmonton, em todo o Canadá. Deus abençoe, amados irmãos, a cada um no lugar onde o Senhor vos colocou. Irmão Justin, Deus abençoe, esteja contigo. Deus, Senhor, te abençoe. Ele abençoe a todos em toda a África, especialmente Joanesburgo, Pretória, Porto Elizabeth, Cidade do Cabo, onde quer que seja, em todos os lugares, nós pregamos a palavra, podemos pregar a palavra, e a vós todos que estão aqui hoje, independentemente da língua ou da nacionalidade, o fiel Deus abençoe-vos de poderosa forma. Senhor, Todo-Poderoso Deus, na tua bênção tudo está. Abençoe também nossa preciosa irmã da África do Sul, a mãe do irmão Christian. Abençoe todos na Cidade do Cabo, especialmente o irmão Bruce e irmão Daniel. Sim, todos os irmãos que estão à tua disposição e pregam a tua palavra, anunciam a tua palavra. Abençoe toda a Europa, abençoe todos os países vizinhos, abençoe especialmente na Itália, e abençoe nosso amado irmão Etienne Ginton. Abençoe pela graça. Abençoe também todos do Irã, da Turquia, onde quer que venham. Abençoe todos os povos e línguas. E eu peço a Ti, amado Senhor, deixe a palavra jamais voltar vazia, mas sim que também hoje e em todo o futuro cumpra aquilo para o qual Tu a enviaste. Dá a todos a graça de orarem na fé. Amado Senhor, ajuda-me, o velho homem, para que seja despojado. Amado Senhor, dá-me a força para vestir o novo homem
que, de acordo com a imagem de Deus, é criado e em verdade e em justiça. Amado Senhor, juntos nós gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, e te pedimos mais uma vez, abençoe em todos os povos e línguas. Chame os últimos para fora, para que o número possa estar completo, tudo possa ser restaurado e o tempo do refrigério possa vir e tu possas retornar para nos levar para o lar. Amado Senhor, receba gratidão pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Receba gratidão de coração pelo ministério do teu servo e profeta. E receba gratidão que a tua palavra pode ser levada como mensagem divina a todo mundo, a ti, ao Todo-Poderoso Deus. Nós falamos obrigado. Abençoe toda a congregação. Abençoe todos pela graça. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem ir em paz. E agora somente uma palavra ainda a todos que querem se deixar batizar. Vocês podem se sentar. Vocês todos podem se sentar. E quem quer se deixar batizar, venha agora, por favor, agora para a frente, para que possamos orar por vocês. Temos aqui irmãos que querem se deixar batizar. Elevem brevemente a mão. Se não há ninguém, sim, Deus, o Senhor, abençoe os nossos irmãos de Grodno, especialmente. Deus abençoe, vos abençoe de Grodno. Deus abençoe de todos os povos e línguas. Alguém daqui? Ainda alguém aqui? Sim. Venham, sim, para frente. O batismo é possível e todos que consagraram suas vidas ao Senhor têm a possibilidade de se deixarem batizar. Irmão Helmut Miskis agora falará algumas palavras. Eu desejo pedir a todos que se lembrem de mim em oração. Na quarta-feira, irei para a longa viagem, com a ajuda de Deus, para o extremo oriente, para a Tailândia, para Burma, para o Camboja, para o Vietnã. Simplesmente uma breve viagem circular de 9 dias será com o irmão Lukran juntos para trazer a palavra do Senhor. Nós teremos grandes conferências internacionais, também dos países vizinhos. Os irmãos serão reunidos para ouvirem a palavra de Deus. Eu estou já idoso, mas a palavra do Senhor é sempre ainda a mesma. Deus abençoe todos os nossos tradutores, o irmão Jean Lambert, o irmão Michael e todos os irmãos que vêm de longe e todos que aqui estão agora em 16 línguas é traduzido e pela graça em todo o mundo é passado adiante. Deus abençoe também nossos irmãos da Bulgária. Deus abençoe. E eu desejo de convidar todos para Constança. Se Deus quiser, após a minha volta do Extremo Oriente, iremos diretamente no fim de semana seguinte, estaremos em Constança, na Romênia, diretamente no Mar Negro, e dar uma
Sempre dar uma olhada no Mar Negro é algo bom. Com o irmão Schmidt tivemos uma bonita vista no Mar Negro, na ilha de Krim, em Varna, Bulgária. Tivemos uma vista bonita para o Mar Negro. E agora mais um de Constança. Quem dos irmãos servidores, penso pessoalmente nossos irmãos da Suíça, que eu também gostaria de ver num outro país. Deus, o Senhor, abençoe e esteja com todos nós. Por favor, digam-nos algumas palavras. Nós somos gratos ao Senhor de coração. Esse fim de semana foi tão poderoso, irmãos e irmãs. Vamos, de fato, deixar essas palavras entrar nos nossos corações, mover como Maria fez. E, de fato, com louvor e gratidão, irmos para casa. E nós damos já a honra, a saudação a todos vocês e desejamos uma boa viagem de volta para casa. Agora, os que querem se deixar batizar, a pergunta: vocês consagraram suas vidas a Deus? Vocês fizeram arrependimentos? Vocês aceitaram Senhor Jesus Cristo como vosso Redentor pessoal? E estão hoje aqui para dar testemunho pelo batismo que vocês de fato morreram com Cristo para com Ele caminharem uma nova vida. E como nós ouvimos hoje, o velho homem tem que ser despojado para que o novo homem possa ser revestido e possamos caminhar a imagem de Cristo. Agora queremos orar por vocês, pedimos pela bênção. Fiel Pai Celestial, nós somos tão gratos por Tua palavra ser viva, por ainda alcançar os corações que ainda Tu chamas, Senhor. E também os nossos irmãos estão aqui para dar testemunho da Tua graça, da Tua salvação, que eles vivenciaram pessoalmente. E no batismo, Senhor, serem sepultados contigo e serem ressuscitados de novo. Abençoe agora os nossos irmãos e guia-os, Senhor, em toda a verdade, Senhor. E abençoe, Senhor, todos que agora ouvem a Tua palavra, que mundialmente, Senhor, estão ligados, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e deixa-nos manter as palavras, mover as palavras em nossos corações, não somente ser ouvintes esquecidos, mas de fato atuadores da Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Eu peço especialmente por nosso precioso irmão, o Teu servo. Esteja com ele na viagem missionária, fortifica-o, Senhor, em corpo, espírito e alma. Abra os corações, as portas, os ouvidos e a compreensão para a Tua palavra. Sim, Senhor, chame ainda, Senhor, os últimos para fora. Abençoe, Senhor, ainda e complete a Tua obra, Senhor. Deixe, Senhor, os tempos do refrigério virem, Senhor. Senhor, nós ansiamos, Senhor, para isto. Sermos preenchidos com o poder das alturas, Senhor. E deixa-nos, Senhor, estarmos juntos, Senhor, em oração uns pelos outros, Senhor, e pela causa de Deus, Senhor. Caminharmos juntos, Senhor, pela fé, a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Nós Te trazemos a gratidão, a adoração e a honra, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar ainda. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Tu és o A e o O, e o princípio e o fim. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia.